A gente agora vai retornar aqui para dar início a um debate de ideias, a entrevistas especiais aqui agora na nossa programação sobre um tema que nós propusemos, que falamos bastante sobre isso aqui, que é muito pertinente para a sociedade e que vocês, ouvintes, também pediram para ouvir pontos de vistas em relação ao uso ou não da câmera corporal por parte de agentes de segurança, policiais militares, bombeiros, enfim. A gente vai entrar neste tema agora, nesta seara. Lembrando que no mês de janeiro, o Conselho Nacional de Polícia Criminal e Penitenciária, que é um grupo da sociedade civil vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, aprovou uma resolução que recomenda o uso de câmeras acopladas aos uniformes de agentes de segurança pública. Formado por juristas e especialistas na área, as resoluções não têm força de lei, mas servem como diretriz para a segurança pública dos estados. No Brasil, ao menos 8 estados têm PMs que usam câmeras na farda: São Paulo, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia e Santa Catarina. Um levantamento feito pela Fundação Getúlio Vargas apontou redução de 57% nas mortes por intervenções policiais nos batalhões da PM de São Paulo entre 2021 e 2022, em comparação com as unidades que não usavam o equipamento. E aí a gente entrou naquele debate, na discussão, né, em relação ao uso para coibir essa questão das mortes nas operações policiais e também até mesmo para coibir falsas acusações que são realizadas contra policiais militares e contra agentes de segurança, porque quando a gente fala sobre esse uso da câmera corporal, já vem na cabeça que é uma coisa que é contra a polícia militar, mas de fato a gente também tem que levar em consideração que os policiais militares, no trabalho do dia a dia, acabam também sofrendo falsas acusações, e nós falamos sobre isso, em como as câmeras poderiam também ajudar a combater essas falsas acusações contra os policiais militares ou agentes de segurança de maneira geral. Isso, obviamente, gerou um debate e a gente vai trazer pontos de vistas diferentes aqui para falar sobre isso nesse momento. Eu quero já apresentar o entrevistado que está conosco aqui nos estúdios da Band News Difusora FM. Gentilmente cedeu parte do tempo para vir aqui conosco, é o Sargento Igor Silva, ele que é presidente da Associação dos Praças da Polícia e dos Bombeiros Militares do Amazonas e está aqui nos estúdios. Sargento, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela disponibilidade. Tudo bem? Bom dia. Bom dia a todos. Os espectadores estão aqui nos ouvindo e assistindo. É um tema muito polêmico, realmente. Eu, como policial militar, que participei de uma tropa especializada, de certa forma, nós nos sentimos muito incomodados com essa situação. Mas por que incomodados? Não é pela fiscalização. O policial militar se preocupa muito com o princípio da isonomia. Por que nós, funcionários públicos, só nós temos que ter câmeras no nosso dia a dia? E eu vou mais além. A gente sabe que tem um grande problema com a justiça no Brasil todo. Audiência de custódia, entre outras coisas. Eu nunca vi, quer dizer, já vi, tem alguns estados que estão mexendo com isso. Quando tem um presidiário, que está aquela tornozeleira eletrônica, que tem GPS, mas nunca ninguém pensou em colocar uma câmera ali. Por que não fiscalizar realmente o preso, aquele delinquente que já foi preso ou condenado, que tá solto hoje, sendo fiscalizado? Aí vai pegar o policial militar. E voltando aqui para o Amazonas, eu posso dizer para vocês que é um estado crítico, devido ao nosso policiamento. Eu torno a dizer, como presidente da associação, que o efetivo do Amazonas é muito pequeno, para 62 municípios. E aí, mas você pode ver nos jornais, vocês fazem parte da imprensa, que apreensões de drogas e armamento tem batido recorde. Eu não estou aqui afirmando que se colocar câmeras vai diminuir, mas eu estou preocupado. Não sei se vocês acompanharam lá em São Paulo, em Santos, um policial foi praticamente alvejado no rosto com um tiro. E ele gravou tudo, a câmera pegou tudo. E ele ia abordar e o meliante efetuou um disparo. E a justiça diz que o policial tem que efetuar um disparo só depois que o bandido efetuar o disparo. Olha a consequência disso. Aí todos falam que as ocorrências, a questão de ocorrência envolvendo mortes de policiais militares, com intervenções que vem a morte, e aí vai diminuir lá e vai aumentar o número de policial que vai morrer? É esse o peso, essa medida que o Estado espera da gente? Será que o nosso juramento de defender a vida, mesmo com o risco da própria vida, tem que ser levado tão profundamente, se tornar realidade? Então, essa discussão, ela traz esse debate. O senhor acredita, sargento, então, que há um receio da ação do policial ser tolhida no caso de um uso de câmera corporal? Tem dois fatores. Veja bem. Provavelmente uma câmera, com certeza, ela vai
realmente dar uma freada no policial militar, até como ele procede numa ocorrência, às vezes, no calor do momento, ele vai proferir palavras, vai gritar, pode destratar realmente, entendeu? Porém, ele filmado, ele vai ficar mais tranquilo. E eu fiz algumas pesquisas, a maior índice de ocorrência que aconteceu, acreditem, foi ocorrência doméstica, quando em alguns estados implementaram aí as câmeras. Por que ocorrência doméstica? Porque a partir do momento que o policial chega naquela ocorrência, que já houve agressão, e ele conseguiu filmar, o que poderia ser resolvido entre o casal, que vai ser resolvido na delegacia, vai ter que ser caminhado por lá. E ele faz o serviço dele. Então, aumentou muito esse número de ocorrências domésticas nesse sentido. Como já houve agressão, ou já houve a iminência de agressão, então a condução das partes para a delegacia é um fator que cresceu muito. Porém, eu torno a dizer, as câmeras não vão frear ou diminuir o bandido perante um policial militar. Bom, antes da gente continuar aqui com as palavras do sargento Igor Silva, que está conosco aqui, eu queria também trazer aqui para a nossa entrevista, para o nosso bate-papo, o sociólogo da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas, sociólogo e professor da UFAM, que está aqui conosco, Luiz Antônio, que também cedeu parte do tempo gentilmente para conversar conosco, trazendo também ponto de vista em relação a esse tema. O senhor nos ouve bem, Luiz Antônio? Um bom dia. Olá, bom dia, como vai? Tudo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Perfeito. Eu vou só testar aqui, ajustar direitinho o seu áudio. Você pode falar novamente, por favor, rapidinho, professor? Eu estou ouvindo você bem. Agora, estou ouvindo bem. Muito bem, a gente está lhe ouvindo também perfeitamente. Professor, bem-vindo conosco aqui na programação da Band News Difusora, no Band News Amazônia. E a gente ouviu então aqui já o sargento Igor Silva nesse início aqui dessa discussão, desse debate. E gostaríamos de ouvi-lo também em relação a isso, professor. Como o senhor avalia essa discussão, essa questão do uso da câmera, do equipamento da câmera nas fardas dos policiais militares? A gente gostaria também de lhe ouvir. Bom dia, sargento Igor. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite. Eu sou um servidor público, né, e como tal, quem paga meu salário no final do mês é a sociedade através dos impostos. Então eu tenho que prestar contas à sociedade daquilo que eu faço. E como professor, eu presto contas ensinando, fazendo pesquisa, prestando serviços à sociedade. E quando eu estou aqui hoje com vocês, eu estou prestando um serviço público, porque eu fiz pesquisa, eu fiz estudos e vocês estão me pedindo satisfações. E está sendo filmado e o mundo inteiro está vendo. Quando eu vou para a sala de aula, ontem, por exemplo, eu lecionei uma aula, meus alunos filmam minhas aulas, filmam e gravam minhas aulas. Gravo, inclusive, mesmo antes das câmeras. Estou na universidade há 30 anos, tem aluno, levanta a mão, professor, eu posso filmar, gravar a tua aula, porque eu não tenho dificuldade? Pode, não tem problema nenhum. Nesse tempo eu falei bobagem? Com certeza eu falei bobagem. Nesse tempo eu cometi algum erro? Obviamente que eu cometi algum erro, não tem nenhum problema disso. Quando a gente fala de colocar filme, estou dizendo tudo isso para falar sobre a filmagem de policiais. O policial é o servidor público, particular, especial, porque ele tem uma arma e ele tem a possibilidade de tirar a vida de alguém. E tem a possibilidade, pior do que essa, ele perder a vida, a família dele perder esse profissional. Então é preciso cuidar muito bem dos policiais brasileiros. O policial brasileiro é o policial que mais morre no mundo. E na maior parte das vezes, a gente não sabe quem os matou. E não sabe exatamente porque não tem como demonstrar, como provar. Então, o uso da câmera tem demonstrado, como você bem falou, o estudo da Fundação Getúlio Vargas, que reduz o número de homicídios, em geral, nas ocorrências policiais. O policial mata menos e ele morre menos. Ninguém aqui imagina a possibilidade de que um policial tenha que morrer em serviço. A gente não quer isso. Agora, também a gente não quer que a polícia continue cometendo irregularidade, continue cometendo crime. A gente tem observado, eu escrevi um artigo há uns 20 anos atrás, e eu dizia que a gente não sabia muito bem o que acontecia com as polícias, mas quando a gente olhava pelas brechas, quando a gente brechava as ações policiais, e eu falava sobre aquele caso que ficou famoso em São Caetano do Sul, na favela naval, eu dizia, olha, quando a gente olha, a gente vê que está errado o comportamento da polícia. E os comandos das polícias, a cada vez que divulgam um resultado, uma imagem de violência policial,
o comando da polícia invariavelmente diz: essa não é a polícia que nós treinamos e capacitamos. Nós não concordamos com isso. Ora, o que a gente está falando? Então, a corporação está dizendo que aquilo não é uma orientação da corporação e a gente está vendo um policial agindo à revelia da corporação. O que a Câmara tem contribuído? É instigado esse policial a baixar a pressão e agir só de acordo com a lei. A gente não quer ninguém atuando fora da lei. E quando o sargento Igor fala de que quer isonomia, a gente não pode tratar as coisas que são desiguais de forma igual. Eu não tenho uma arma na sala de aula. O policial tem. E para a gente comparar coisas comparáveis, um policial pode alvejar um sujeito, não estou discutindo a idoneidade do sujeito, mas vamos imaginar um bandido perigosíssimo. Ele pode atingir esse sujeito e levar ao óbito, coisa parecida, e um juiz pode julgar inadequadamente e levar um inocente à prisão. Há mais de 10 anos, é possível que esse juiz seja filmado em audiência. A gente tem visto, por exemplo, coisas incríveis acontecer no judiciário, juízes preocupados efetivamente com promoção da justiça, e a gente tem visto absurdos cometidos por juízes, e eles estão sendo autuados, estão sendo punidos nesse caso. Bom, tivemos aqui a primeira intervenção, então, do professor e sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, o professor Luiz Antônio. E aí, se o senhor quiser comentar, sargento, antes da gente partir para um próximo questionamento, à vontade. O meu comentário, professor, ele é bem claro. Quando o senhor diz que tratar os iguais com igualdade, desiguais com desigualdades, realmente é um pensamento muito pesado, porque, como eu digo para o senhor, fiscalizar um policial militar, pôr uma câmera nele, como se esse agente público trabalhasse de forma insuficiente, esse é o meu ponto de vista, como se ele precisasse, além de fazer o serviço dele, de ser fiscalizado. Eu volto a falar, sim, do princípio da isonomia. Existem outras polícias no nosso estado, existem outras agentes de segurança pública. E por que só o policial militar? Por que só ele? E aí, vou entrar numa outra seara que o senhor não comentou, o princípio da privacidade. Uma vez que essa câmera é ligada, o policial, ele não vai ficar 24 horas só no ambiente de polícia. Aí está 12 horas de serviço, mas às 12 horas ele tem o espaço de intervalo dele do almoço, tem o intervalo dele de algum tipo de problema fisiológico, alguma coisa nesse sentido, e não vai ter privacidade. E aí eu fico lhe perguntando, o senhor que deve ser amazonense, eu moro no nosso estado há bastante tempo, será que é justo esse profissional da segurança pública, além de tudo que ele faz, ainda ser fiscalizado? Porque eu vejo, como o senhor acabou de dizer no seu discurso, que ajudou muito em alguns processos judiciais. Eu vou discordar do senhor, porque a primeira coisa que a justiça fala é que uma filmagem não tem valor jurídico. Tem que fazer a perícia das filmagens, isso para o indivíduo, para o meliante, para o criminoso. Mas para o policial militar, que é agente público, que tem a fé pública, isso equivale de forma dobrada para qualquer tipo de processo. Essa é a minha preocupação. Eu acho que, eu cobro novamente, eu não sou contra as câmeras, porém, eu quero que seja respeitado o princípio da isonomia. Sabe por quê, professor? Se fala muito em fiscalizar, muito em colocar câmera. O senhor não falou em nenhum momento no seu discurso, por que não pegar uma parte desse dinheiro para colocar uma blindagem nas viaturas? Essa semana a polícia pegou 36 armamentos, 4 fuzil e 32 pistolas. E aí, um fuzil parte uma viatura no meio. Em nenhum momento no seu discurso, o senhor está querendo desculpa eu falar assim abertamente, eu ouvi um discurso de proteção ao policial militar, à vida dele. Parece que a sociedade já rotulou que o policial tem que morrer. Tem que dar a vida mesmo. É normal, faz parte da profissão. E não é por aí. Eu não vejo, eu queria que o senhor tivesse a sensibilidade de trazer esse discurso. Primeiro, proteger a vida do policial militar. Depois, sim, a gente poderia partir para essa etapa de câmeras. Aproveitando aqui que eu analisei
as duas respostas, tanto do professor Luiz Antônio, o qual já acompanho o trabalho há muito tempo, como também do sargento Igor Silva, que também já participamos de debate caloroso, inclusive, de uma forma muito complexa, mas sempre debatendo ideias, que é o principal. Eu acho aqui que ninguém tem que proteger X para desproteger Y. Na verdade, eu acredito que a sociedade nunca, e nem a academia científica, e muito menos a imprensa, vai querer proteger quem comete crime. Eu acredito que não seja a intenção disso. É porque a gente trabalha muito com base nos dados. Por exemplo, lá em São Paulo, a gente vai falar de São Paulo, que foi implantado em 2019 as câmeras corporais no governo de João Dória. Segundo o levantamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, de 2019 para 2022, reduziu em 81% o índice de letalidade nas ações policiais. Letalidade, mortes, tanto de quem estava atuando como agente de segurança pública, como também as pessoas que estavam envolvidas. E nem sempre as pessoas que estão envolvidas numa ação policial são bandidos, é importante deixar claro isso. Nem sempre uma abordagem a pessoa já é um bandido, nem sempre. E a gente também tem dados, e aí é muito fácil consultar na internet, de que os órgãos que atuam nesse tipo de informação apontam que em 80% das mortes, sempre 80%, mas é o que são as pesquisas aí, as mortes das ações policiais são contra pessoas pretas, de periferias. Raramente pessoas brancas elas sofrem letalidade numa ação policial em bairros nobres. Isso aí não sou eu, Paulo, não é o professor Luiz Antônio, nem a imprensa. É o que tem de pesquisa. Agora, voltando a essa questão da proteção ao policial, o que o Código Penal tem como proteção, dispositivo de proteção ao policial que atua em sua defesa numa ação policial? Eu coloquei aqui, eu pesquisei rapidamente aqui na internet, são pelo menos 3 dispositivos que protegem o policial quando ele precisa atuar, ou seja, até ter que tirar a vida de alguém para se proteger ou para proteger quem está ali ao redor, até proteger um patrimônio público ou numa proteção às autoridades, que é o estrito cumprimento legal de dever, primeiro dispositivo, segundo dispositivo é a legítima defesa, e o terceiro é o estado de necessidade que protege o policial, inclusive de processos disciplinares. Então, o que a gente vê, e a gente fala do ponto de vista de sociedade, que a câmera corporal ela não é um dispositivo para somente fiscalizar, mas principalmente para proteger o policial. A gente vê dessa forma, sabe, sargento Igor Silva? Aqui ninguém quer proteger bandido. A gente precisa deixar isso muito claro. Eu acho que não é a intenção do professor Luiz Antônio, nem a nossa intenção aqui. Mas esses dados, esses registros apontam para isso. A gente teve aqui um caso em 2020 sobre eu vou falar um caso, mas a gente sabe que tiveram vários, de uma ação policial, 2022, desculpa, em Manaus, onde 4 pessoas morreram, não havia ali a informação de que elas tinham tentado matar esses policiais, mas que, na verdade, 16 policiais estavam ali praticando o chamado Tribunal do Crime. Tivemos outros casos, a gente sabe disso. Mas, especificamente sobre esse caso que aconteceu em 2022, no ramal Água Branca, aqui na BR 174. E, então, a gente precisa refletir sobre os dados, sabe, sargento Igor Silva, com muito respeito ao trabalho dos policiais. E isso, é claro, não exclui a questão da prioridade no orçamento, como você bem colocou. Né? E seria muito importante se nós tivéssemos, porque nós não conseguimos trazer um representante da SSP conosco. Seria muito importante. Tentamos, inclusive. Tentamos. Eu sei que a gente tentou por vários dias e infelizmente, não puderam vir, e aí eu não entendo o motivo pelo qual. Mas é importante, sim, a gente dizer aqui que existem prioridades orçamentárias. Né? Muito embora o governo diga que
existem os dispositivos para investimento em pessoal, em equipamento, que está tudo separadinho, mas a gente sabe que na prática é o que tem de recurso, é aquilo que vai se priorizar. Vamos lá, sobre isso, sobre esses dispositivos legais, que eu acabei de citar, que são pelo menos 3. O senhor acha que a Justiça não tem utilizado isso? E essa redução de letalidade, tanto para o policial como para quem está envolvido numa ação, o senhor acredita que esses registros não possam influenciar na adoção das câmeras corporais? Eu vou reafirmar que, como policial militar, e eu vim da minha categoria, nem o policial é contra as câmeras. E provavelmente elas irão ajudar, sim. Porém, a forma como está sendo feito, que tem mexido com o brilho do policial militar. Entendi. Então, com certeza, essas ocorrências de grande vulto, que você acabou de falar, poderiam ser coibidas. Porque eu vou defender aqui o bom policial, que é mais de 99% da polícia militar. O que você falou aí, que saiu nos jornais, eu vou dizer para vocês que é uma exceção. Não é a regra geral. E os bons policiais não têm minha câmera. Só que ele fica triste em saber que o Estado está preocupado em fiscalizar, em vez de ficar preocupado em proteger. Pode colocar a câmera, sim. Porém, bora blindar as viaturas para não levar tiro de fuzil. Esse é o pensamento. Vamos pagar o que devemos aos policiais militares, aos bombeiros, database, promoções, que está tudo parado aí. Quem está na rua é um profissional. Como bem o professor disse, que ele é fiscalizado, ele é um servidor público igual eu, e tem que prestar conta, concordo plenamente. Assim como o Estado tem que fazer a parte dele. E o que o professor também falou, que eu fiquei pensando aqui, raciocinando, todo dia numa ocorrência, professor, a sociedade filma a ação do policial militar. Hoje em dia, nada fica fora das câmeras. Nosso Estado é muito monitorado, nossa capital é muito monitorada. Então, qualquer ocorrência já tem alguém filmando, todo mundo sabe disso. Assim como faz seus alunos. Porém, com certeza, o que nos diferencia é que eu vou estar armado. Vou poder salvar vidas, podendo também tirar vidas de marginais. Mas, reforço, o policial militar ele não é contra essa câmera. Só que ele vai sempre defender o princípio da isonomia, porque só o policial militar vai ter que colocar essa câmera. Só ele que faz esse serviço. Nós temos outras polícias no nosso estado. E a gente só queria saber, entender o porquê. E nós, com certeza, estamos mais próximos da sociedade todo dia. Nós somos a quem a sociedade recorre. E aí eu concordo, sim, com o seu discurso. É bem proveitoso, mas fica essa distância do entendimento. Mas eu digo para vocês, e posso afirmar que o policial amazonense, não contradizendo esse estudo que você fez de São Paulo, hoje, como profissional que sou, que já trabalhei muito tempo na rua, quando você chega numa ocorrência na Zona Leste, no Jorge Teixeira, na própria Compensa, o policial militar não pensa se é negro, se é amarelo, se é azul, se é colorido. Quando ele aborda um carro em área vermelha, ele já vai abordar com aquela suspeição, sabendo que a qualquer momento esse indivíduo pode disparar uma arma contra a guarnição. Então não tem como a gente ver cor antes de fazer a primeira abordagem. É esse o pensamento. Professor querendo falar aqui, né? Não, pelo amor de Deus, os números todos os números brasileiros mostram 75%, quase 80% das vítimas de disparo de fogo da polícia são negros. E nas periferias do Brasil. Você não tem nenhum negro sendo baleado na Avenida Paulista, em São Paulo. Você não tem nenhum negro sendo baleado na Djalma Batista, em Manaus. Mas nas periferias, né, nos rincões do Brasil, a polícia ataca prioritariamente. Os números não nos negam. Então, não vou ficar discutindo o óbvio. Quando um policial tem uma imagem clássica, que a polícia vai dar vou usar uma linguagem da rua, vai dar um baculejo num sujeito, num bairro no de São Paulo, um condomínio fechado, o cara humilha o policial, xinga, e o policial sequer saca a arma. Porque era um jovem branco dentro de um condomínio fechado. Por outro lado, se o cara é advogado, está defendendo os teus sindicalizados numa greve de sindicato de São Paulo, o advogado é jogado contra a parede com a arma apontada para a cabeça dele. Então há racismo sim na ação policial e não há nenhum problema em a gente admitir isso, né?
negar a existência do racismo só reafirma o racismo. Quando o senhor pergunta por que os policiais militares, se tem outras polícias, numa perspectiva da isonomia, porque você tem 70, 100 policiais para cada policial militar, para cada policial civil. Então, é proporcionalidade. Quanto maior o número de policiais, é maior a necessidade do controle social público. E o senhor disse, nós policiais não nos opomos à câmera. Então, quando esses policiais estão na rua, é preciso monitorar a ação desse policial. E quando o senhor fala da privacidade, que é óbvio que precisa ser protegido, né? Você não vai encontrar câmera, não vai ter que encontrar estudante me filmando no banheiro, por exemplo, ou na hora do almoço. É óbvio que tem. E a tecnologia é suficientemente capaz de o policial acionar o comando e dizer, olha, eu estou parando para almoçar, eu estou parando para ir ao banheiro, eu estou parando para ligar para o telefone para minha mulher, para meus filhos. A tecnologia é absolutamente tranquila para resolver isso. A questão central aqui é que você tem, hoje, há uma suspeição em relação à ação policial. Com o uso da câmera no corpo do policial, essa suspeição deixa de ser em relação à polícia militar e individualiza. Os bons policiais vão para casa de forma segura e tranquila, porque ele vai saber que ele cumpriu aquilo que a Paula indicou, quer dizer, ele atuou no restrito cumprimento da lei, e os maus policiais serão autuados. Não há por que a gente ter medo disso. E outra, você tem um dado importante, né? Você tem no Brasil mais de 40 mil homicídios por ano. 40 mil homicídios. O ouvinte deve não saber, mas apenas 10% aproximadamente, na média nacional, chega às barras do tribunal. Sabe por quê? Porque o processo é mal feito. A começar, por exemplo, quando você tem a alteração da cena do crime. Se o sujeito foi baleado e está morto, é preciso isolar aquela área e esperar a área técnica para vir apurar. O que é comum? Esse sujeito ser jogado de qualquer maneira dentro do camburão e levado para algum lugar. Chega no pronto-socorro meia hora, 40 minutos depois, já morto. E aí você alterou a cena do crime. O fato é que a Câmara vai distinguir, vai separar aquele policial, aquele servidor público que tem a função instrucional de combater a violência e proteger a sociedade, esteja atuando de forma legal e de forma lícita. Eu costumo dizer sempre o seguinte, tem medo da Câmara o criminoso. Não importa se ele está fardado ou não. O criminoso tem medo da Câmara. O criminoso ou aquele que é inseguro ou é autoritário. Por exemplo, eu tenho colegas professores que têm algum tipo de insegurança, que é normal, geralmente, no início da carreira. Então, ele tem mais temor, porque ele acha que ele vai ser fiscalizado, ele acha que pode ter o brio dele afetado. Então, ele resiste mais a ser filmado em sala de aula. Agora, quando você faz isso, quando você capacita esse profissional, quando você orienta como que ele deve atuar, quando o conjunto da força policial se move numa outra direção, você isola os policiais criminosos. Eu sei que vocês... Conheço muito, eu trabalho com polícia com estudo há mais de 30 anos. Eu sei que a maioria de vocês são profissionais dignos, mal remunerados e desprestigiados. Nesse aspecto, nós somos muito parecidos, nós, professores e os policiais. São duas categorias profissionais extremamente necessárias para a sociedade e extremamente desvalorizadas em todos os governos. Agora, é preciso garantir que a polícia militar atue no teu restrito campo profissional e legal. As câmeras não vão solucionar o problema. O policial em São Paulo, no litoral, que foi baleado covardemente em serviço, ele vai ter uma resposta da sociedade. Esse sujeito vai ser identificado e vai ser preso, etc. Mas a mesma operação policial em que esse foi baleado, 28 pessoas foram mortas. E a gente não sabe em quais circunstâncias. Dessas 28, 11... os laudos periciais divergem do depoimento do policial. Inclusive, tem policial que tem morto que foi baleado no chão, já deitado. Professor, rapidinho, professor.
Eu vou lhe pedir, sargento, claro. um minutinho para comentar, porque infelizmente Claro. a gente tem 10, são 10 horas, não tem nada na verdade, mas vou dar um minutinho para o sargento que quer comentar aqui, Claro. professor. Mas eu agradeço muito a sua Estou à participação. disposição desde já voltar outras vezes. A gente Fica à com vontade, certeza estou à vai lhe disposição. convidar. Com certeza, professor. Um minutinho vai ser rápido. Só para te falar mais um pouco de racismo. Infelizmente, eu sou cidadão de São Paulo. Eu acho que faltou um pouco dessa pesquisa aqui no nosso estado. E o nosso estado ele é muito diferente. Hoje eu posso dizer para o senhor, quando o senhor fala que não tem brancos, numa ocorrência de João Batista, com certeza eu concordo com o senhor. Mas o incidente, a ocorrência de grande vulto, ela é na Zona Leste. Ela é na Zona Oeste. Ela é perto de uma boca de fumo em área vermelha. E aí, se mora mais negros na área vermelha, não tem esse levantamento preciso. Mas hoje, no nosso estado, ele é tão diferente que é muito dividido. Hoje, a maioria dos, infelizmente, que se envolvem em ocorrência, são venezuelanos. E também pessoas que não são de outros países que se envolvem em ocorrência. E na abordagem, eu torno a dizer, quando o policial chega no carro, que está ali fazendo tráfico e o carro começa a alvejar a viatura, o policial não se preocupa com a cor. Ele tem que revidar da mesma forma. E isso é consequente. Então, eu digo para o senhor, a polícia amazonense, ela não tem preconceito. Eu posso lhe afirmar que nós tratamos todo mundo iguais. Bom, eu queria agradecer a participação do sargento Igor Silva, agradecer a participação do professor Luiz Antônio e de todos os ouvintes, que são muitos, não deu para ler as participações, mas muito obrigado pelas participações. A gente vai voltar com esse debate, vamos voltar com mais debates aqui na Band News. Esse é um teste de formato que a gente está fazendo aqui, mas vamos fazer mais disso, tá bom? Obrigado aos convidados, obrigado, Jenny, obrigado, Paulo. Tamo junto.